Porque não é sobre o volume, mas sobre a qualidade, né? Então, é neste sentido que a gente também pode aprender com escolas de samba. Por que que uma está na ala das baianas e a outra é porta-bandeira? Por que uma é destaque de carro e a outra é rainha de bateria? Aí, nesse momento, com certeza, cada pessoa está respondendo com a sua visão de mundo. E todas são verdade. Porque Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Fortuna, especialista em gestão de rotina e projetos, e hoje eu vou te ensinar a aprender com o carnaval. Pois então, vamos falar sobre formas de relacionar tudo que nós sabemos sobre o carnaval com uma rotina produtiva que aumente os nossos resultados. Fica até o final do vídeo e o que forem surgindo de dúvidas, fica super à vontade para colocar nos comentários que eu vou te responder com calma depois. Primeiro ponto é sobre a importância de nós entendermos o todo e não apenas o momento em si. Na semana passada, a aula da Comunidade Fortuna foi sobre o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é o famoso paralelo 80-20 e ali a gente até discute sobre eventos presenciais ou até eventos digitais. O evento em si, ele pode representar apenas 20% de todo o trabalho envolvido, enquanto os outros 80% são distribuídos antes e após o evento. Para o carnaval é a mesma coisa. E o que isso significa na prática? Que mesmo olhando lá para frente, ou seja, mesmo durante todos os treinos, todos os momentos, todas as atividades e ensaios, em que todos estavam pensando lá no dia do desfile, era importante estar presente, no momento presente, entendendo que é um ensaio. Por quê? Às vezes, quando nós estamos treinando algo e pensando lá na frente, nós deixamos de olhar para o que nós precisamos olhar agora. Então, por exemplo, se nós precisamos fazer uma live, conduzir uma palestra, enfim, conduzir alguma aula em um lugar específico através da nossa especialidade, quando nós estamos nos preparando e ensaiando, se nós não tivermos a clareza de que é um ensaio, é possível que nós venhamos a deixar passar dados importantes sobre a nossa percepção. Por exemplo, no ao vivo, na hora de deixar acontecer, às vezes acontecem pequenas coisas que a gente precisa deixar passar para que aquilo não estrague todo o restante. Agora, na hora do ensaio, é hora de ser um pouquinho mais preciosista. E isso significa que olhar lá na frente vai exigir um objetivo claro. Então, quais são os nossos objetivos? Se eu fosse, por exemplo, diretora de uma escola de samba, eu teria com a minha equipe metas das notas que nós queremos receber, como notas de corte. É isso, me lembra lá na época do vestibular, que nós tínhamos as notas de corte. Se tu tirar tanto em determinada disciplina no vestibular, tu consegue ser aprovado. Não, para esse curso tem que ser uma outra média. Algo mais ou menos assim. Porque nós precisamos de metas tangíveis para entender se aquilo que nós estamos vendo no ensaio que pode ser melhorado, precisa ser melhorado para essa meta ou não. Porque às vezes também acontece de nós querermos buscar ajustes em algo que não precisa ser ajustado. Então todas essas questões fazem parte desse momento de entender o que é ensaio e o que é os 20% do projeto acontecendo, do evento em si. Isso tudo, na verdade, é uma grande discussão sobre planejamento, sobre aonde nós queremos chegar, o que nós precisamos fazer para chegar neste ponto. Se eu tiver uma meta de faturamento na minha empresa, e eu devo ter, todas as minhas tarefas diárias devem me levar a esta meta. Aline, mas tem algumas tarefas que são 100% operacionais, então tu vai fazê-las de uma forma mais estratégica. O que isso quer dizer? Se eu, em outros momentos, faria o produto e entregaria para o meu cliente, eu vou fazer o produto, entregar para o meu cliente e pedir feedback. Porque esse feedback que eu for receber vai ser utilizado na minha produção de conteúdo e como objeção de compra na hora que objeção de venda, quando eu for oferecer para outra pessoa. Então é neste sentido que a gente precisa pensar. O planejamento, ele vem aí. Ou a gente vai ter a ilusão de que o carnaval só acontece em fevereiro e março? É claro que não. Hoje mesmo as escolas já devem ter lá uma lista de coisas para fazer diferente no próximo ano. Inclusive, no mundo digital, pelo menos eu conheci
Primeiramente, através do mundo digital, e hoje já aplico em todas as esferas do nosso negócio e recomendo que as minhas alunas e mentoradas apliquem nos seus também. É um modelo de reunião chamado debriefing. Significa que nós paramos ao final, né, quando algo termina, nós avaliamos tudo o que aconteceu e já determinamos as novas diretrizes para o próximo. Então, terminou esse ano, o que foi bom, o que precisa de ajuste, o que pode ser diferente, ideias que surgiram ao longo do período, o nosso resultado, ele foi ajustado na prática, ele foi alcançado, ele não foi, e o que foi alcançado foi gerado mais pelo quê? Aquilo que deu errado impactou no resultado ou não? Porque talvez se algo deu errado e nem impactou no resultado, nem precisasse existir. E assim a gente vai tirando aquelas coisas mais circunstanciais para incluir coisas mais determinantes. Então é neste sentido que funciona um debriefing. É uma reunião com todos os envolvidos no projeto, ou todos os líderes, no caso de equipes muito grandes, para avaliar aquilo que aconteceu. E aí talvez tu diga, mas Aline, nessa primeira parte tu tá falando sobre planejamento. Sim, porque existe um modelo de planejamento chamado planejamento descritivo, que é quando a gente descreve a situação toda para que as práticas venham mais assertivas. E isso tem total relação com o nosso método, os 4 P's da produtividade. Eu primeiro percebo onde eu estou, depois eu ajusto as minhas práticas com base nisso, eu progrido quando eu começo a colher os primeiros resultados e eu prospero quando eu colho resultados onde eu nem esperava a partir das minhas práticas que estavam bem alinhadas à percepção. Então, reuniões de debriefing são fundamentais. Com certeza as escolas de samba fazem isso, com certeza elas têm noção já de que o desfile é a menor parte do trabalho e talvez não seja a mais importante, e aí fica a reflexão sobre a importância de fazer bons ensaios, sobre a importância de tratar a parte de planejamento como ela deve ser, cumprindo uma função rumo a um objetivo, e isso já deixa a nossa rotina muito mais orientada ao resultado. Então, primeiro de tudo, planejamento, inclusive o descritivo. O segundo ponto que nós podemos aprender com o carnaval na nossa produtividade é o trabalho em equipe. Aline, todo mundo fala sobre trabalho em equipe. Eu não acredito que tu vai falar sobre isso também. Vou, porque olha só. Na gestão de projetos, as pessoas são recursos do projeto. Na gestão de projetos, a gente não trata gestão de pessoas, a gente trata gestão de recursos e as pessoas estão dentro desses recursos. É claro, porque são elas que fazem o trabalho, são elas que sabem fazer o trabalho e são elas que vão olhar para os demais riscos que vão surgir ao longo do caminho para prevenir outros problemas e preservar o atingimento do objetivo. Então, as pessoas são o coração, são o início, o meio e o fim de qualquer projeto. E aí, talvez vocês tenham visto, eu assisti a um vídeo em que uma passista da ala das baianas, se eu não me engano, de determinada escola, reclamava sobre o peso da fantasia. E ela disse, não tem como dançar com isso aqui, não tem como fazer bem feito o que eu tenho que fazer com isso aqui. E aí o repórter ainda pergunta pra ela, mas quando chegar na frente dos juízes, a postura vai ser diferente. E ela diz, não, é impossível, olha aqui o que eu consigo fazer. E aí ela deu uma voltinha assim, cansada, tava muito pesado mesmo pra ela. Então, o que a gente pode aprender com esse caso? Procurem o vídeo, passista reclamando do peso das fantasias. Por quê? Se nós queremos que as pessoas façam o seu melhor, nós precisamos oferecer as condições para que elas façam o seu melhor. E isso não é paternalismo, isso não é salas lindas e maravilhosas, e isso não é entregar para a pessoa tudo o que ela quiser. É entregar para ela as condições necessárias para que o trabalho seja realizado. Pensa tu no teu trabalho. O que tu não pode trabalhar sem? E daí as respostas vão começar a surgir. Então, a produtividade, ela passa pelas pessoas, mesmo quando a pessoa for somente nós. Quantos empresários, empreendedores eu vejo, especialmente os que trabalham majoritariamente em home office, dizendo, Aline, eu preciso de uma cadeira nova, mas eu não vou comprar agora porque eu preciso trocar a cortina da minha sala. Aline, eu preciso muito comprar um computador novo, mas eu preciso comprar uma TV também, e aí eu comprei a TV. Nós precisamos de bons recursos, nós precisamos investir nos materiais que nós precisamos, nós precisamos sim ter o nosso radar virado para
oferecer as condições necessárias para um bom trabalho. Se nós aprendermos a fazer isso começando por nós mesmos, quando nós somos a eu presa, nós aprendemos a fazer isso também e criamos o hábito muito mais facilmente de fazer com os outros. Então, a minha equipe precisa das condições necessárias para trabalhar. Não adianta eu ser aquela pessoa que agora eu vou delegar, chama isso, chama aquilo. Ah, Aline, eu não tenho medo de delegar. Mas daqui a pouco tem várias pessoas na tua equipe contigo e nenhuma delas está dando verdadeiramente o seu melhor, porque todas elas têm condições de trabalho ruins. E aí elas passam a maior parte do seu tempo e da sua energia, dedicando o seu tempo e a sua energia para resolver problemas que elas não teriam se elas tivessem melhores condições de trabalho. E se tu tivesse investido primeiro em boas condições de trabalho e numa equipe menor, provavelmente tu teria resultados melhores ainda. Porque não é sobre o volume, mas sobre a qualidade, né? Então, é neste sentido que a gente também pode aprender com escolas de samba. Por que que uma está na ala das baianas e a outra é porta-bandeira? Por que uma é destaque de carro e a outra é rainha de bateria? Aí, nesse momento, com certeza, cada pessoa está respondendo com a sua visão de mundo. E todas são verdade. Porque se é uma visão de mundo, significa que as pessoas têm essa percepção. Então, é verdade. O fato é que cada pessoa sabe fazer uma coisa. E essa coisa, quando bem feita, com as condições necessárias e orientada ao objetivo maior do projeto, com certeza vai dar muito mais resultado do que se eu ficasse procurando, por exemplo, igualdade, que é uma coisa que muitas vezes não vai existir, porque as pessoas são diferentes e têm recursos diferentes. Inclusive, quando a gente estuda sobre o princípio de Pareto, cujo primeiro nome foi paralelo não era descrições, do desequilíbrio desigual, era algo neste sentido. Eles ainda explicam que o equilíbrio ele é uma ilusão, a igualdade é uma ilusão. Sempre há diferenças, só que nós podemos usar essas diferenças em prol de todos e não contra. Então, quem é a melhor pessoa no meu projeto para falar com o cliente? Quem é a melhor pessoa no meu projeto para falar exclusivamente pelo WhatsApp? Quem é a melhor pessoa no meu projeto para embalar o meu produto? E talvez, nesse momento, tu pense, Aline, tem que ser tudo eu faço tudo sozinha. Vou te dizer, ok, só que em algum momento tu não vai fazer. E aí, dentro dessas coisas que hoje todas são tu que faz, qual delas vai ser a primeira que tu vai delegar porque é a menos melhor que tu faz? É aquela que tu não faz tão bem quanto as outras. E aí a visão começa a fluir muito melhor, até para entender que nós teremos pessoas diferentes de nós nas nossas equipes e não iguais, porque cada pessoa precisa ter uma aptidão diferente. Então é claro que os desafios e as posturas e as personalidades também serão diferentes, mesmo que tenha similaridades, é claro. Até porque o ser humano é um ser gregário e é social, então quanto mais nós estivermos em grupo, mais características do grupo nós vamos pegando. Então é claro que nós vamos adquirir capacidades e algumas competências e até mesmo hábitos das pessoas com quem nós convivemos. Porém, ainda são pessoas diferentes de nós e nós precisamos entender isso. No carnaval a gente tem uma diversidade muito grande, muito linda e cada pessoa fazendo muito bem aquilo que sabe fazer muito bem. Então isso é outra coisa que a gente pode aprender com ele. Para falar do terceiro item, eu quero te mostrar minha camiseta. Movimento gera movimento. Nosso primeiro modelo da comunidade Fortuna, a nossa primeira t-shirt personalizada. E essa frase é uma frase que eu falei aleatoriamente há alguns anos. E as pessoas que estavam na aula na hora já... Meu Deus, isso é um slogan, isso é uma frase importante, isso faz sentido. E tem feito sentido desde então. E neste terceiro item faz total sentido. Por quê? Porque ritmo é fundamental no carnaval e é fundamental nas nossas vidas também. Nós estamos o tempo todo gerando movimento para uma direção ou para outra. Se for consciente, nós estaremos gerando movimento na direção dos nossos objetivos. Agora, se não for, nós provavelmente estaremos gerando movimento contra os nossos objetivos. E aí é um ponto de atenção. É claro que existe, como eu disse antes, um desequilíbrio. Não é normal existir igualdade o tempo todo. Em alguns dias nós estaremos mais focadas em uma coisa e por isso agora eu quero te lembrar de uma base do nosso método. Não existe ser mais produtivo ou menos produtivo.
Ou tu é produtivo porque está gerando resultados, ou tu não é. Então, se um dia tu está mais comunicativa, tu não vai dizer que tu foi mais produtiva no Instagram naquele dia. Não, tu vai dizer que aquele dia tu foi tão produtiva quanto em outro dia, porque não é uma escala de comparação, é uma relação sobre o quão importante é aquilo que eu fiz e o quão bem eu fiz isso para gerar resultado. Em alguns momentos, nós vamos precisar gerar resultado nas redes sociais. Em outro momento, nós vamos precisar gerar resultado na nossa gestão interna, na nossa operação, em um evento presencial, na produção de um produto novo, enfim. Então, o que importa não é essa comparação, hoje eu fui mais produtiva do que ontem, por exemplo. Só que daqui a pouco ontem o que tu fez era até mais importante do que o que tu fez hoje. Então, não importa o mais ou menos, nem existe o mais ou menos. O que importa é ser produtivo ou não. Então, eu gero movimento, eu tenho ritmo, como as escolas de samba têm, quando eu me mantenho todos os dias fazendo o que mais importa naquele dia. E para isso, eu te convido a conhecer a nossa aula sobre planejamento diário. Nessa aula, eu te ensino como em 15 dias em 15 minutos, planejar o teu dia para gerar muito resultado. 15 minutos por dia. 15 minutos por dia salvam a tua produtividade, te mantêm em movimento e te oferecem para aplicar na tua rotina o ritmo das escolas de samba. Fazendo primeiro aquilo que importa mais, entregando um show para ti mesma, porque fazer coisas que geram resultado é um show, é maravilhoso, é a vida acontecendo. Então eu te convido para conhecer. Temos um tutorial, a aula é super curtinha e te mostro como fazer, quais são as 5 perguntas fundamentais que precisam ser respondidas para que o teu dia se mantenha produtivo e para que tu siga gerando movimento nessa direção. Vou deixar aqui na descrição o link, porque é isso. Nós precisamos nos manter em movimento, evitar essas desigualdades e focar no que realmente importa. E o quarto e último ponto que nós podemos e talvez devamos aprender com o carnaval é sobre criatividade e leveza. Vocês já devem ter visto vários vídeos em que, mesmo com toda a atenção pré-desfile, alguém na bateria chega e olha e diz, te diverte. É nesse sentido. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente parece que passa mais trabalho do que se fizesse algo que não gosta, devido ao nível de responsabilidade, de envolvimento, devido à carga emocional, à preocupação e etc. Especialmente quando é a nossa empresa mesmo, né? Que é o meu caso e acredito que seja o teu. Então, a gente parece que fica mais preocupada, mais nervosa, mais ansiosa e perde aquela leveza que é fundamental, sim, para a qualidade do nosso trabalho. Deixar a criatividade fluir em vários momentos e depois validar se essa criatividade gerou algo produtivo ou não. Porque se não foi produtivo para esse momento, pode ser produtivo para um outro. Então eu vou guardar essa minha ideia para olhar num outro momento. Agora, o que eu não posso é ficar achando que eu preciso produzir de forma robótica. Por isso eu disse, nós temos sim picos de foco em um projeto, de foco em outro projeto, e assim a gente vai aprendendo. O que nós não podemos fazer é deixar tanta bagunça generalizada em virtude de não respeitar as nossas diferenças. De que em um dia nós estaremos mais comunicativas, em outro dia nós estaremos mais concentradas, em outro dia nós estaremos mais dispersas, e geralmente nesse dia tem alguma outra coisa que a gente consegue fazer e só precisa enxergar. Então, entender a desigualdade como uma realidade e usar esse desequilíbrio de forma produtiva a nosso favor. Se hoje eu estou distraída, hoje não é o dia de fazer minha gestão interna. Hoje é o dia de daqui a pouco falar com algumas pessoas e ter espaços para deixar a criatividade fluir. Se permitir inspirar, vá ao cinema, vá a shows, tenha momentos de lazer com amigos, com família, dentro do teu casamento, vá a lugares diferentes, conheça restaurantes novos. Isso é fundamental e essa discussão não é sobre dinheiro. Eu sei que dependendo do momento da empresa, o Prolabore é o menor possível e a gente tá priorizando outras coisas. Mas tem muita coisa que pode ser feita gratuitamente e que nos dá uma recarga de energia para depois a criatividade fluir. Eu moro em Porto Alegre e aqui em Porto Alegre a gente tem muitos parques. Então,
É possível sair de casa e ficar num parque tomando uma aguinha gelada, tranquila. É possível fazer isso. É possível daqui a pouco tu ir te inspirar com vitrines num shopping. Para quem trabalha com produto, inclusive, isso é maravilhoso. Então, pensa em outras coisas que tu pode fazer para te inspirar, para desenvolver a tua criatividade. Ou vocês acham que o tema das escolas de samba, dos desfiles, são definidos numa reunião em 4 paredes? É claro que não, né? É um processo muito mais criativo, um processo muito mais longo, um processo muito mais complexo e sofisticado, que é o produto de um conjunto de pessoas se mantendo em movimento, tendo isso como prioridade e tendo já o objetivo de ser campeã no ano seguinte. Então, é todo um conjunto de todos esses elementos que eu trouxe hoje, gerando um movimento todos os dias em prol da tomada de decisão de uma ideia. Qual dessas ideias nós vamos pôr em prática agora e essas outras ideias nós vamos deixar aqui no nosso radar para pôr em prática num outro ano. E assim a vida fica muito mais leve para que a gente possa se divertir no processo. Tem uma frase que eu amo muito do Guru Supremo, que é o Jack Welch. Ele diz no livro O MBA da Vida Real: estabeleça uma energia positiva e espalhe-a ao seu redor. Nunca se deixe transformar em vítima e, pelo amor de Deus, divirta-se. Essa frase virou um lema por aqui. Eu sempre digo isso para as produtivas e hoje estou dizendo isso para ti. A tua produtividade não tem que ser pesada. Tu não precisa estar séria, sentada numa mesa de frente à parede, sisuda. Não. Ela pode ser leve, ela pode ser brincando, ela pode ser ouvindo música, ela pode ser bebendo a tua bebida favorita, ela pode ser confortável. E eu te prometo que quanto mais confortável ela for neste sentido de leveza e criatividade, mais assertiva será a tua tomada de decisão, mais assertivas serão as tuas práticas e, consequentemente, melhores serão os teus resultados. Então eu te convido a aprender com as escolas de samba, porque elas têm muito a nos ensinar. Te inspira, permite, deixa a coisa acontecer. Sem inspiração, nós não teríamos agora as product t-shirts com as nossas frases, nós não teríamos o planejamento diário para te ajudar, nós não teríamos aulas novas toda semana na comunidade sobre temas relevantes. Isso tudo só é possível porque nós estamos nos deixando inspirar. Te deixa inspirar também, te permite acessar tudo aquilo que tu já adquiriu e assimilou de conteúdo ao longo de toda a vida. Isso pode vir de uma forma leve e com o teu jeito, e talvez seja só isso que esteja faltando para fazer diferença na tua empresa. Eu prometo que vai valer a pena. E se tu precisa de mais ajuda com isso, vem para a Comunidade Fortuna, vai ser o maior prazer te receber. Aqui a gente realmente gera resultados transformadores e esses 4 pontos do vídeo de hoje estão presentes em toda a nossa tomada de decisão. Tenha uma excelente semana, conta sempre comigo e até mais!